você que está aqui. Nós vamos para a palavra agora, tá certo? E já abraço o teu irmão. Eu não sei a palavra que você veio buscar. Eu sei que Deus tem as formas dele de trabalhar na vida de cada um, né? E que nós viemos estar atentos ao que o Senhor tem. O que Deus entregou para você e de repente você deixou parado? Uma pergunta. O que Deus entregou na tua mão que de repente você não tem zelado por isso? Haja vista que Esaú perdeu a sua primogenitura por não zelar da sua primogenitura. O que Deus tem colocado em suas mãos? Senhor, fala conosco, Pai, nessa palavra. A palavra do Senhor que é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada de 2 fios. Senhor amado, fala com os teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. O que Deus tem colocado na sua mão? O que Deus entregou para você alguns anos atrás? Você chorou, você ficou muito feliz, porque Deus falou com você, mas você não teve forças de continuar e você preferiu ficar em silêncio. Só um momento, irmãos. E aí você preferiu ficar em silêncio. Você falou assim: obra de Deus não é para mim. Teve alguém que falou dessa forma. Tem muita gente fazendo. Deus tinha um particular com você. E hoje você ora e nem consegue mais falar em línguas. Não tem forças. Você não desviou, apenas esfriou. Quantos aqui que teve um chamado de Deus e escondeu? Quantos aqui que tem dons de profetizar, dons de muitas coisas que eu não consigo nem nomear aqui? Mas você foi deixando passar. Quantos aqui que tem dons e talentos, que canta maravilhosamente e hoje não sai nenhum aleluia direito da sua boca? Deus está chamando para o conserto. Em Mateus, no capítulo 25, no versículo 14, antes eu vou ler outra. Lucas 12, versículo 35 está assim: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. Estejam prontos para servir. Sabe por que a gente para? Porque nós não estamos prontos para servir e nós queremos ser servidos. Estejam prontos para servir. Quando o Senhor nos chama para o reino, Ele está nos chamando para servir, não para sermos servidos. E sabe por quê? Jesus começou servindo. Jesus, em sua trajetória aqui na terra, Ele serviu a todos. E Ele não foi servido. Hoje nós o servimos. Hoje estamos com o Senhor. Mas, enquanto Ele passou nessa terra, Ele sempre estava pronto a servir. Até mesmo aquelas pessoas que não eram destinadas ao milagre no momento, Ele abria uma exceção e fazia milagre. Quando nós vemos a mulher Cirofenícia, que Jesus fala: ainda não chegou o tempo, eu vou tirar o pão da mesa dos filhos para entregar para os cachorrinhos.
E aí ela fala: Senhor, os cachorrinhos comem da migalha que caem da mesa dos filhos, dos pães dos filhos, enfim. Jesus estava querendo dizer: agora não é para os gentios, agora é para o povo escolhido. Mas ele abria exceção porque ele estava sempre pronto a servir. Então, a prontidão para o serviço. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. Não somente servir, mas também conservar as candeias acesas. Sabe qual um dos problemas que nós enfrentamos quando nós fazemos a obra do Senhor? Peraí que eu estou procurando meu copo de água, tá aqui. Quando nós fazemos a obra do Senhor, as pessoas acreditam que é o tanto que elas fazem. Não é. É a qualidade que você faz. A qualidade do serviço. Amém. Irmã Lise, estaremos orando. É a qualidade do serviço que vai fazer toda a diferença. Há pessoas que se enchem de responsabilidade nas igrejas. Começa eu canto e faço isso, faço aquilo, que vai acumulando um monte de responsabilidade. Tudo que aparece na igreja que é para fazer algo, a pessoa tá lá. E ela tá lá. É muito bonito estar pronto para o serviço. Mas isso não vai definir de as suas lâmpadas ficarem acesas. Isso não vai definir que as nossas lâmpadas fiquem acesas. Eu posso fazer live com vocês 24 horas aqui. Eu posso entrar à madrugada, de manhã. Eu posso estar aqui trazendo mensagens. Mas isso não significa que a minha lâmpada está acesa. Você sabe por quê? Por causa que não é o meu excesso de serviço que vai significar a minha lâmpada está acesa, mas a qualidade do serviço. Na hora que eu me prostro, na hora que eu me rendo, no momento que na hora que eu tô no meu particular com o Senhor, porque embora eu esteja aqui todos os dias de manhã com os irmãos aqui, eu preciso ter o meu particular com Jesus. Porque eu estou aqui passando energia, estou aqui orando com os irmãos, saindo virtude da minha vida e dos irmãos, e assim vamos caminhando juntos. Chega um momento que eu preciso ter o meu particular com o Senhor. Porque o próprio Jesus nos ensinou dessa forma. Você agora pega e vai para o teu quarto, fecha a porta e vai falar com Deus. Alguns nem aprovam de eu estar aqui orando com os irmãos. Alguns acham que isso não tem nada a ver. Aparecem pessoas aqui falando isso. Mas a palavra do Senhor fala também que nós temos que interceder uns pelos outros. Então, estou cumprindo este papel. Mas a palavra do Senhor está dizendo: estejam prontos para servir, vírgula, e conservem acesas as suas candeias. Como eu falei para os irmãos, e conservar acesas as candeias é você estar servindo e estar pronto para o grande banquete, a volta do Senhor. Como aqueles que esperam o seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Olha que coisa interessante. Muitas das vezes, vamos falar de algo do nosso cotidiano. Vamos imaginar um mordomo com toda a postura,
enquanto o seu patrão está em casa. Ele está em casa, o patrão está em casa, ele leva toda aquela postura, sim, Senhor, toda aquela roupa, toda aquela, né? Toda aquela educação. E aí, de repente, o patrão fala, olha, eu vou ter que sair de viagem. E você cuida de tudo aí, eu tô deixando nas tuas mãos. Toda a casa, tô deixando nas tuas mãos aí toda a responsabilidade dos empregados, tudo. E o mordomo fala, pode ir tranquilo, que eu vou cuidar de tudo. E de repente o mordomo, ele se sente livre, porque o patrão não está mais em casa. E agora ele está cuidando. E aí ele perde toda a compostura. Ele perde toda a compostura. Já troca aquela roupa, coloca uma roupa mais assim, despojada, né? Começa até a querer vestir as roupas do patrão. Aí daqui a pouco algum funcionário vai perguntar as coisas para ele, ele começa a tratar mal os funcionários da casa, achando que é o próprio patrão. E aí ele perde toda a compostura de educação, ele perde toda... Aí daqui a pouco, do nada, aí a casa tá de ponta cabeça. E ele começa a querer ser servido, em vez de servir. Porque ele ainda continua sendo mordomo. E aí ele começa a querer ser servido em vez de servir. E aí, de repente, sem avisar nada, aquele patrão chega. Se você é o patrão dessa história, como que você se sentiria? Você olha, do nada, o seu mordomo tá com o seu chinelo, tá todo desconcertado, cabelo pra cima, todo bagunçado, todo arriado ali. E aí ele fica todo sem jeito, aquele bermudão assim, todo sem jeito, sem camisa, sem postura nenhuma de quando você deixou. Como que ele vai abrir a porta? Como que ele vai abrir a porta? Vocês estão entendendo? Nós somos como esse mordomo. Nós somos prontos para servir. Nós somos os mordomos do reino. Mas não é apenas servir, mas conservar as lâmpadas acesas. E quando nós conservamos as lâmpadas acesas, é você conservar a sua compostura. Paz do Senhor, irmã Michele. Está pronto para receber o noivo. Como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que, quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Porque como eu consigo abrir a porta imediatamente? Porque eu estou pronta. Eu jamais vou abrir a minha porta se eu não estiver com compostura, se eu não estiver alinhada. Eu não vou abrir minha porta se eu tô toda, né, bagunçada. Posso estar com o cabelo bagunçado, tudo, mas preciso estar com a minha roupinha alinhada. Eu não sei quem está do outro lado da porta. Vocês estão entendendo aonde nós estamos chegando? Quantas pessoas que deixaram os seus talentos, quantas pessoas que se afastaram do seu chamado. E sabe por quê? Do muito fazer na obra de Deus. Não é no muito fazer, é na qualidade que você faz. Porque você precisa manter as suas lamparinas acesas, conservem acesas as suas candeias. Porque nós não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo. Teve um dia que eu tive uma conversa com algumas irmãs. Talvez elas não gostaram. Eu falei da seguinte maneira: elas
serviam várias lives. E aí e às vezes você sabe que se você servir vários lugares, algum lugar vai ficar faltando. E eu precisei conversar. Eu falei, meus amados, uma live é como uma igreja. Eu falo, irmãos, eu tenho muito jeito para falar, falo com muito carinho com as pessoas, mas tudo que precisar ouvir, eu vou falar. Eu sou assim. Eu falei, meus queridos, minhas queridas, ninguém consegue ser obreiro de várias igrejas ao mesmo tempo. Embora é algo online, mas o peso espiritual é o mesmo. Bom dia, irmã Jaqueline. Eu falei dessa maneira. Então, vocês precisam escolher aonde vocês vão ficar. Caminhar comigo, irmãos, não é fácil. Porque eu vou falar sempre a verdade. E se eu ficar em silêncio, a pessoa já sabe o que eu tô querendo dizer. É assim. Eu sou a dona da verdade? Não. É porque a verdade sempre foi muito cobrada de mim. Então eu não posso agir diferente. E aí, meus queridos, foi uma conversa interna que tivemos, numa boa, na tranquilidade, e veio um áudio dizendo dessa forma. Você consegue ser o porteiro de uma igreja em todas as igrejas? A gente não consegue. Não adianta. Então não é do muito fazer, mas é a qualidade do serviço. Que nem não adiantaria nada eu estar aqui abrindo várias lives, mas eu não ter o horário definido. Uma hora eu chego num horário, outra hora eu chego no outro. No início foi assim, porque eu estava perdida ainda, era algo novo para mim. Mas depois chega um momento que você precisa se orientar, né? Ou você leva a sério ou você brinca. Vocês podem ver que eu não abro para todo mundo o espaço. Por quê? Porque eu sei que existe um peso espiritual. Meus irmãos, aonde tem vida, existe ali energia. Independente de ser uma live, de ser online, irmãos, o peso espiritual é o mesmo. Houve um dia que eu fiz uma oração aqui, forte, por uma pessoa. Eu fui atingida nos meus sonhos. O inimigo tentando me paralisar. Nos meus sonhos. Então não é brincadeira. E eu não sei, as pessoas hoje em dia estão levando as coisas a brincadeira. Então, no versículo 14 do capítulo 25 de Mateus 25, 14, vai falar sobre a parábola dos talentos. Nós estávamos ali no versículo 35, capítulo 12 de Lucas, no versículo 35, dizendo que nós devemos estar prontos para servir, mas além de servir, nós precisamos conservar acesas as nossas candeias. Hoje nós estamos falando de ministério. Quem tem um ministério? Eu sei que tem gente aqui que tem ministério. E também será como o homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. O que aconteceu com essa pessoa? Essa pessoa focou no talento dela. Ela se preocupou com o que ela recebeu. Essa pessoa que recebeu 5 talentos, ele se preocupou em aumentar os valores. Ele se preocupou em zelar por aquilo. Ele viu aquilo como algo muito precioso que ele estava recebendo. E ele, na hora que ele viu que era algo precioso que ele estava recebendo, ele falou: eu vou multiplicar isso aqui. E na sequência,
Vejamos aqui. Tem um outro que também, no versículo 17, também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Esse tinha mais 2 talentos. Esse homem que saiu de viagem confiou-lhe os bens e falou assim: olha, estou te entregando isso aqui, cuida para mim. E o que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou-os mais 5. Ele saiu imediatamente. Eu acho interessante que a palavra do Senhor, ela enfatiza o imediatamente. Saiu na hora. Não pensou 2 vezes no que faria com seus talentos. Ele somente queria aumentar os talentos. Os talentos eram como se fossem pesos de ouro, para vocês entenderem melhor. Amém, irmã? Ok, pode enviar. Gratidão. Aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas teve uma pessoa que ganhou 1 talento. Apenas 1 talento. E ela não deu conta desse talento. Ela não sabia o que fazer com aquilo. Apenas 1. Era algo tão pequeno. Era algo que seria... Deus, Ele faz assim com a gente, Ele dá conforme a nossa capacidade. Mas essa pessoa recebeu apenas 1 talento. Mas essa pessoa, ela foi paralisada por causa do medo. Vejamos que o que recebeu 5 talentos, ele saiu imediatamente, fugido. Agora eu vou ver o que eu faço com esses talentos para multiplicar. Aí tem o outro que recebeu 2. Ele também saiu mas o que tinha recebido 1 talento teve medo. Cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Coisas preciosas não se pode esconder. Tesouros, a gente vê que os tesouros antigamente eram escondidos, né? E tinha o mapa do tesouro, enfim. Mas o que é para você cuidar, não é para você esconder. Quantos de nós que tem um chamado lindo em nossas vidas, mas por causa do medo, nós escondemos o chamado de Deus nas nossas vidas? Por causa do medo, alguns por causa do medo da família, alguns por causa do medo do diabo, alguns medo disso, medo daquilo outro, alguns têm um monte de justificativa. O que eu tenho para dizer para você é que o teu pecado não vai justificar a sua negligência com o seu talento. A sua fraqueza espiritual não vai justificar diante de Deus o porquê que você escondeu o seu talento. Hoje eu estou falando com um crente, hein? O Senhor respondeu. Aí o Senhor volta, depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos, e veja, ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Você sabe o que o Senhor está dizendo? Mesmo você achando que 5 talentos é muito para você, ainda é pouco, e você está sendo fiel no pouco. Tudo que nós fizemos para a obra do Senhor é pouco. Venha e participe da alegria do seu Senhor. No versículo 22, Mateus 25, 22, agora veio também o que tinha recebido 2 talentos. E disse: o Senhor me confiou
2 talentos. Veja, ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Vejamos que todos esses servos foram tratados de forma igual, independente da quantidade de talentos. Um tinha 5, foi tratado da mesma forma que o que tinha 2. Mas, embora tinha talentos diferentes, e em quantidade um e menor quantidade o outro, para o Senhor não fazia diferença a quantidade dos talentos, mas o que foi feito com aquilo que foi entregue nas mãos. Então, a palavra do Senhor está dizendo, o versículo 24, por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é homem severo. Veja da forma que ele aborda. Eu sabia, já vem com justificativa. Deus detesta justificativa. Quando ele vai perdoar uma pessoa, e a pessoa está pedindo perdão, e ela começa a fazer um monte de rodeios como se ela não fosse culpada, eu vou dizer para você, não irrite o Senhor. Ele fica irado. Nós somos assim também. Quando uma pessoa, ela erra, e ela quer justificar o erro, porque não existe justificativas no erro. Isso irrita mais o Senhor. Ou você se arrepende, deixa o pecado de lado, ou você se coloca na posição: Senhor, eu sou isso aqui, eu fiz isso, Ele fica feliz. Do que aquela pessoa que vem com ondas e ondas e ondas se justificando, dando a volta ao mundo para justificar o injustificável. Veja que ele falou assim: eu sabia que o Senhor é um homem severo. Olha o que ele está dizendo. O Senhor é um homem ruim. Peraí, eu te dou 1 talento e você vem, eu coloco na tua mão 1 talento e você fala que eu sou severo? Vamos ver aqui o significado de severo, só para eu falar com clareza. Vamos ver. Severo, que não demonstra indulgência, exigente, inflexível, rigoroso, duro, rígido, castigo. Ele via o seu Senhor dessa forma. Severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja que está o que lhe pertence. Eu estou te devolvendo a mesma coisa. Quando Deus te dá alguma coisa, Ele não quer que você devolva a mesma coisa. Ele sempre vai querer multiplicação nisso. Deus entrega algo para você e por causa do teu medo, você não consegue multiplicar. Deus, Ele não quer a mesma coisa na mão. Veja, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, junta onde não semeou, por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Quando esconde o talento no chão, é como se você não fizesse caso daquilo. Ninguém vai esconder no chão algo precioso. Ninguém vai esconder no chão algo de sua responsabilidade. Laure, paz do Senhor.
Olha, testemunho de vitória aí, irmãos, da irmã Laurete Lopes. Acho que é Laurete o nome dela, é isso? Glória a Deus. Aleluia. Por fim, voltando, acabei me emocionando aqui. Vamos lá. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. Eu ainda chego diante do Senhor. A pessoa ainda chega, eu não, né? Pelo amor de Deus, Senhor. A pessoa chega diante do Senhor com apenas um talento na mão, apenas uma responsabilidade. E ela vai chegar e vai falar assim: eu escondi o meu talento no chão. Coloquei o seu talento em perigos. Coloquei o seu talento no lugar que não tem como plantar. Será que ele pensou que seria nascer uma árvore dali? Não, escondi no chão. O Senhor respondeu. E aí ele fala: veja que é isso que te pertence. Nada mais além disso que te pertence. Essa aqui é o que te pertence. Eu estou entregando para ti o meu talento. Estou entregando para ti o que te pertence. Nada além disso. Nem os juros, nada além disso. É o que te pertence. O Senhor me deu porque o Senhor quis. Eu não pedi nada, mas eu cuidei, tá bom? Eu cuidei. O Senhor colocou na minha mão porque o Senhor quis, o Senhor confiou. Mas eu tive medo, tá aqui. Eu tô te entregando a mesma coisa que colocaste na minha mão. Aí ele diz assim, o Senhor: servo mau e negligente. Vamos ver o significado de negligente. Irmãos, é assim. Tem dia que é assim. Negligente. Descuidado, desleixado, que demonstra negligência. Aquele que manifesta pouca vitalidade, que age com lentidão, languido, vagaroso e preguiçoso. Quantas coisas que fala acerca do que é negligência. Meu Deus. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, já que você não tinha capacidade. Colocava lá nos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Tira dele e coloca naquele que tem mais. Mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. E lance fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. É muito forte isso. É muito forte. Glória a Deus, Ana de Jesus, glória a Deus. Você tem noção disso? Quando nós deixamos o nosso propósito por causa do medo, por causa que nós somos tomados pelas situações da família, da casa, alguns vão se afastando de tal forma. E Deus entregou algo na mão da pessoa e a pessoa, ela negligencia aquilo. Já lembra daquelas pessoas que guardavam debaixo do colchão o dinheiro? Lembra disso? Pessoas que trabalhavam,
e guardavam o seu dinheiro debaixo do colchão. Fiquei sabendo de uma história que a pessoa guardou por tanto tempo e ela esqueceu de ir no banco e trocar aquele dinheiro. Enfim, quando foi verificar, era a época do cruzeiro e já estávamos no real e perdeu todo o valor. O que ela tinha guardado já não tinha mais valor. Por quê? Ela teve medo de levar para o banco, quis deixar ali guardado. Medo. O medo faz isso. A paz do Senhor Jesus. O medo nos paralisa. O medo nos tira do propósito. O que você está fazendo com o talento que Deus colocou na tua mão? O chamado de Deus na tua vida. É isso. Essa palavra está falando acerca disso. Está falando diretamente para crente hoje. Hoje o negócio é com crente. O que você fez com o chamado, com o talento que Deus colocou na tua mão? Porque a palavra do Senhor está falando em Mateus 25, no versículo 14, vai falar totalmente sobre talentos. E hoje nós estamos falando sobre esses talentos. Nós falamos daquele que recebeu, que estavam com 10 talentos, que tinha 5 e granjeou para mais 5. Aquele que tinha 2 talentos e granjeou para mais 2. Achamos que é muito importante os nossos talentos, achamos que é muita coisa, mas o Senhor, Ele enfatiza em sua palavra: você foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, qualquer coisa que você fizer para o Senhor. Você quer saber qual o valor de um talento? A gente coloca aqui. Significado de talento. É isso? Vamos lá. Moeda antiga da Grécia e da Roma. Talento é moeda antiga da Grécia e da Roma. Antiga medida de peso greco-romana. Intelecto notável, para que se afirma aqui outra coisa. Tá falando, talento, né? É definido como as moedas da antiguidade, né? O valor monetário. E também está relacionado ao talento das pessoas, que é intelecto notável, que se afirma por méritos excepcionais, aptidão, capacidade inata ou adquirida, né? Aqui o Senhor está utilizando uma parábola voltada para o dinheiro da época. Hoje nós falamos desta palavra relacionado às nossas capacidades que Deus entregou na nossa vida para que nós venhamos fazer a vontade dele ser estabelecida. Quantas coisas dessa vida que você não conquistou por causa do teu medo? Quantas oportunidades que você teve para realizar e você não fez por causa do medo? O medo paralisa a gente em todos os aspectos da vida. Não somente espiritual, mas também material. Quantas vezes que nós temos medo até mesmo de ser feliz? Amém. Glória a Deus. Irmão Luciano. Então, assim, a parábola dos talentos nos leva a uma reflexão. O medo. O medo, você sabe que existem pessoas que perdem seus relacionamentos, suas famílias, porque não conseguem manifestar seus sentimentos por medo, por situações que viveu na vida. Tem isso. E outras coisas. O medo que vai nos paralisando. Sabe? O medo que vai nos tirando a alegria. Pessoas que têm medo de mudar do serviço e para outro. E aí vai ficar sempre na mesma coisa. Pessoas que têm medo, de repente, de abrir um comércio. Anos e anos sonha em fazer tal coisa, não faz.
por medo. Pessoas que têm o desejo de fazer uma faculdade, têm intelecto para isso, têm capacidade, mas o medo de não conseguir pagar, o medo de não conseguir passar no vestibular, o medo de se iludir com isso. Você está entendendo? E aí a pessoa vai minando, vai sendo minada, suas forças vai sendo minada por causa do medo. Deus dá talentos para nós, mas nós temos medo. E às vezes nós falamos, para que isso? Para que eu não pedi esse talento, mas eu tenho. Medo de conquistar. Tem pessoas que têm medo de ficar rica. Você sabia disso? Que tem pessoas que têm medo? Sim. Ah, não, eu prefiro ficar assim. Prefiro ficar do jeito que eu tô. Então não reclama depois. Deus te deu talento e aí você não quer usar, não reclama depois. Por quê? Porque não quer ter disciplina, não quer ter compromisso. Sabe por que esse servo aqui infiel, ele pegou o talento dele e escondeu? Sabe por quê? Por causa que ele não queria ter compromisso. Paz do Senhor, irmã Milena, ele não queria ter compromisso. Quando nós não queremos ter compromisso, nós não vamos dar atenção para aquilo. Porque o compromisso requer responsabilidade. E a autorresponsabilização é algo que ninguém quer ter. Poucas pessoas querem a autorresponsabilização. Porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Gratidão pelos presentes. Porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Porque os escolhidos se autorresponsabilizam. Os escolhidos são aqueles que se derramam na presença do Senhor e tomam a responsabilidade de seus pecados. Não chega diante de Deus querendo se justificar. Olha, eu fiz isso por causa disso, disso, disso. Ah, eu fiz aquilo outro por causa daquilo, daquilo, daquilo. Não. Aqueles que serão os escolhidos são aqueles que se derramaram e tomaram a responsabilidade. Veja que esse homem que tinha apenas um talento, ele falou assim: tive medo, saí, escondi o seu talento, ainda falou o seu talento no chão. Ele não tomou a responsabilidade. Ó, o seu talento, eu peguei o seu talento e escondi no chão. Seu, não pedi, não é meu, seu. E escondi no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. Veja, tô te devolvendo aí, ó. Porque eu sabia que o Senhor era severo. É assim, irmãos. E aí no versículo 30, no versículo 29, pois a quem tem mais lhe será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Lancem fora. Escondeu o talento? Não usou o talento? Lança fora o servo inútil. Coisa inútil não vai para frente. Irmãos, eu senti uma coisa muito forte esses tempos. Eu estava num grupo que eu havia criado, mas estava um negócio, sabe quando uma mornidão, uma coisa assim, que não tinha fruto. E o fruto não vai depender só de mim, não é eu só que tenho que dar fruto para todo mundo, não. Cada um vai dar o seu fruto.
Ah, mas você que criou o grupo. Não, cada um vai dar o seu fruto. Cada um vai dar a sua parte, a sua porção. Cada um vai dar o melhor de si. A obra de Deus é isso. Não é somente estar focado numa pessoa só. Não, não é isso. É um grupo, é um corpo. Tá? Não é uma estrela. Não tem esse negócio. Não tem estrela. No reino de Deus não tem estrelinha. E aí eu vi que o negócio não fluía. E aquilo ali estava me irritando tanto. Mas não era um sentimento meu. E eu falava, Senhor, mas sabe, nem um bom dia. Sabe o que é isso? As pessoas nem um bom dia, nem uma paz do Senhor. Nada, nada. Pessoas que foram abençoadas, tá? Pessoas que foram abençoadas, que foram tocadas. Pessoas que, sabe, teve um renovo, mas nem nada. Oração não quer nada, não quer. Tem talento, tem coisa brotando de Deus ali e a pessoa tá guardando aquilo só pra ela. O egoísmo dela. O ser humano. Tô falando ser humano em si. O que eu fiz? Com a ordem de Deus. Pode acabar com esse negócio. Acabou. É assim. E para ter outro só com a ordem de Deus. Porque tem que ter fruto. Não adianta. Nós somos uma árvore. A árvore, ela tem que produzir fruto. Se não tem fruto, é cortado e lançado ao fogo. E aí eu entendi essa palavra. Eu entendi. Aprendi com Deus. Como irrita uma árvore infrutífera. Como irrita algo que não está multiplicando. Irrita mesmo. Eu fiquei assim, revoltada em oração, estava orando e vinha uma ira no meu coração. Não era meu aquilo, era Deus mostrando. Ó, você tem até boa intenção, filha. Só que não quer nada. Se não quer nada, não quer nada. Então, tá bom, Senhor. Eis-me aqui. Vamos. E assim que há. Amém, irmãos? Já terminamos aqui a palavra. Vou parar de falar, senão vou falar demais.